Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, depois de ver aquele desastre que foi o jogo contra o Remo, eu, como um bom corintiano, sentei pra ver também, o Sub-20 contra o América ontem de tarde, às 3 horas da tarde no Sport TV. Time do Danilo em campo e que coisa boa, viu? Parecia até terapia, relaxa igual. Quem viu sabe, que se não fosse pelo Wesley ontem, seria mais um jogo que tomaria um gol no final e terminaria empatado. Sei lá, o quinto da temporada, sem brincadeira nenhuma. O Giovani e o Biro que estavam lá, porque, tomaram pé na bunda do Lázaro, estão devendo um pouquinho de futebol também, viu? Não vou defender os caras aqui não, porque ontem e no outro jogo também foram bem mal. Só que no caso do Giovani eu até entendo, porque como é que fica com o mental da hora depois de perder a vaga pro Romero? Não tem como, Mas graças ao Wesley que saiu do banco, o time do Danilo voltou a vencer no Parque São Jorge e ficou bem mais perto de se classificar para a segunda fase do Brasileiro. E cara, eu poderia vir aqui muito bem xingar o Danilo por deixar o Wesley no banco esse tempo todo. O moleque simplesmente parou de jogar depois da copinha, quase não entrou mais em nenhum jogo. Mas por um lado eu até entendo. O Wesley é um moleque muito bom, é um menino muito bom mesmo, tem personalidade forte, confiança, é habilidoso. Por um tempo eu até achava ele melhor que o Pedro, mas ele é muito fominha e joga pra si mesmo. Ele tem os seus lampejos durante o jogo, tanto é que quase faz um golaço, mandou na trave, mas se você dá sequência pra ele, as coisas voltam a desandar e o ciclo reinicia. Então faz sentido ele ser banco, não jogar tanto, porque ele precisa trabalhar melhor essa questão de ser fominha, de tocar mais a bola, de jogar pro time, porque não existe um jogador ser bom e driblar o time inteiro. Ele pode fazer isso uma vez ou outra, mas não vai fazer pra sempre. Mas é isso, vitória no finalzinho e é só não fazer cagada que classifica, certo? Outro que também perdeu bastante espaço, só que dessa vez no profissional, foi o meia Adson. Não sei se vocês perceberam, mas cada vez menos a gente passou a ver ele nessa volta do Corinthians. Ele não jogou nenhum minuto contra o Liverpool e ainda saiu no intervalo contra o Remo, sendo que ele nem estava tão mal. Pegou pouco na bola, de fato, mas não tinha por que sair. Pois bem, segundo uma apuração do portal Meu Timão, a justificativa para isso é que o jogador teria caído consideravelmente de desempenho no dia a dia. A avaliação é que ele teria perdido o foco depois dessa eliminação pro Ituano. E durante esse tempo ele foi perdendo cada vez mais espaço para jogadores como o Pedro e até o próprio Barleta que chegou agora. Além disso, fiel, ele teria sido um dos piores nesses dois amistosos no CT, o que colaborou ainda mais para tudo isso. Então, resumindo, não tá agradando nos treinos e por isso não está jogando. Mas eu acredito até que isso seja normal. Ninguém sabe o que passa na cabeça desse moleque, ninguém sabe se tem problema em casa ou não, então pode ser algo de momento mesmo e já já ele tá de volta. A questão é que não dá pra se basear apenas no dia a dia, Pô, a gente tá vendo aí vários e vários tendo chance atrás de chance, correspondendo pouco e mesmo assim continua jogando. Será que esses são os leões de treino? Porque em campo eu não vejo nada disso. Então, se a avaliação do Lázaro pra jogar for só essa, coitado dessa rapaziada aí, viu? E foi divulgada a lista de relacionados na tarde de hoje, e o Corinthians parece que nem estava tão afim de fazer mistério e já divulgou aí o Barleta como destaque, usando a nova camisa desta temporada. Nada de muito, que cagada do marketing, mas sei lá, acho que poderiam ter esperado para mostrar no jogo. Enfim, mais uma vez Rafael Ramos ficando de fora por um desconforto na coxa, Caetano também fora por causa daquela lesão de última hora antes do jogo contra o Liverpool, infelizmente, Renato Augusto e Júnior Moraes pelos mesmos motivos, e Giovani fora por opção técnica. Esses daí são os desfalques, digamos assim, com exceção apenas do Giovani, que parece ser voltado pra base com o Lázaro, e de desfalque acho que é isso. Por outro lado, de novidade mesmo, só o Balbuena, que por sinal tem grandes chances de começar jogando. Mas, fiel, sendo bem sincero, sendo Balbuena, Bruno Mendes, Murilo, qualquer um, meu ânimo tá tão baixo que pra mim tanto faz. Acho que se entrar até o Cantígio na zaga, pra mim não vai mudar nada. Mas acredito que seja aí Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e Fábio Santos, Rony, Fausto Vera, Juliano e Paulinho, Roger Guedes e Yuri Alberto. Qualquer novidade além disso, tanto faz. Esse time do Cruzeiro também é tão ruim que consegue ser pior que o nosso. É quase um Corinthians B se vocês pararem pra analisar, Enfim, bora com Deus e tomara que dê tudo certo. É, fiel, menos um concorrente nessa história do Tite, hein? Eu sei que ele disse que não vai treinar nenhum time brasileiro em 2023 porque quer ir pra Europa esse ano. Eu sei, não precisa me falar isso nos comentários. Mas a gente também sabe que nada no futebol é tão exato assim, Nos últimos dias, o nome dele vinha sendo tão bem falado no Flamengo que não, ele vai pra lá, tá só esperando o VP cair. Aí do lado dele, só ouvia em Jorge Jesus, que o português mandou esperar, que ele volta e não sei o que. E aí, do nada, fecharam com o Sampaoli. Tá aí, nem brasileiro nem português trouxeram um argentino. Enfim, o lance do Tite é que recentemente o Neto falou aí sobre ele nos Donos da Bola, dizendo que ele disse pro Duílio que jamais aceitaria o cargo com o Fernando Lázaro lá. Então, tira o Fernando Lázaro e coloca o Dorival ou o Tite, Duílio. Aspas do próprio Neto.
Mas aqui, Fel, né, eu não sei se isso é verdade ou não, se o Neto tem informação ou se é só uma opinião, mas será mesmo que o Tite quer que o Fernando Lázaro saia pra ele entrar? Eu acho que alguma coisa errada tem aí, né? Até esses dias atrás, o Lázaro tava lá na seleção, trabalhando com ele normalmente, aí aceitou o cargo pra vir pro Corinthians e do nada o Tite já não gosta mais dele? Óbvio que não, né? No máximo ele quer ele em outra função, talvez ali no Cifute, como auxiliar, não sei. Mas fora do Corinthians eu acredito que isso não faz sentido nenhum. É isso, o Tite pode até não querer ficar no Brasil, pode até não querer treinar nenhum time brasileiro até o meio do ano. Mas quando o Corinthians chama, meu amigo, não tem quem diga não, viu? Se por um lado o Corinthians deve ao todo 66 milhões em direitos de imagem, também tem mais alguns milhões a receber de outros clubes por vendas de jogadores. Mais precisamente 70 milhões e 600 mil reais desde o Vasco até o Benfica. Pois é, e tudo isso porque no balancete divulgado à imprensa, o Corinthians mostrou que ainda tem muitos clubes que não pagaram ou estão pagando ali por negociações, por exemplo como a venda do Piton, a venda do Pedrinho ao Benfica, ao Shakhtar, do Benfica inclusive, né, como o Corinthians adiantou o pagamento na época, esses 31 milhões aí que vão entrar vão direto para pagar o banco que o Corinthians fez esse acordo. Mas basicamente tem muito dinheiro a receber e claro, até pode ter recebido uma parte aí dessa venda do Piton, por exemplo. Haja vista que, né, já se passaram 4 meses desde o levantamento, mas os números que nós temos até o momento são esses. Então tem dinheiro para entrar ainda e fome esse time não vai passar, né? Bom, e depois de muito tempo, o Corinthians finalmente conseguiu se reunir com os empresários do zagueiro Bruno Mendes lá no CT Joaquim Grava e lá apresentou uma proposta oficial de renovação que deve ser analisada e ter uma resposta em breve, talvez até virtualmente, o que facilitaria ainda mais esse acordo, haja vista que o cara só foi vir ao Brasil um mês depois que ele prometeu. Enfim, ainda não se sabe valores ou mais detalhes sobre essa renovação, mas pelo tempo que o Corinthians demorou para fazer isso e o quanto ele valorizou lá no Inter também, eu imagino que a gente vai sair um pouquinho no preju, hein? Não vai ser 800 mil reais por mês, como andaram falando, mas vai ser uma quantia pesadinha em relação ao que poderia ser se tivessem renovado com ele no ano passado. De todo jeito, é bem provável que ele fique e não dê mais esse trabalho para a diretoria de todo dia receber uma sondagem diferente. Parece até que só tem ele de zagueiro jovem no mundo, pô. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!